Olá, meus amigos, tudo bem? Agora vamos começar a falar dos receptores. Os receptores, eles são super importantes no cotidiano, porém aqui na física, né, geralmente você tem muito mais questão de gerador do que receptor. Então, o que são os receptores na prática? Eles transformam energia elétrica em mecânica. Exemplo, ventilador. O ventilador vai transformar a energia elétrica dos elétrons em energia do movimento, energia mecânica, né? O ventilador tem que girar. O liquidificador é um outro exemplo. A batedeira é um outro exemplo. Então, esses são exemplos de receptores. E essa figura aí é muito importante para a gente não confundir quem é quem na hora dos exercícios. Você repara que no gerador, a corrente ela sai do positivo e retorna pelo negativo. Já no receptor, é o inverso disso. Ela entra pelo positivo e sai pelo negativo do receptor, porque você vê que a simbologia dos dois são iguais. Então, isso, quando você mistura gerador e receptor no mesmo circuito, isso pode causar confusão quem é quem, porque eles são idênticos, né? São duas varetinhas ali, uma maior e outra menor. Só que a gente descobre isso pelo sentido da corrente. Então, se você tiver uma corrente saindo do polo positivo, significa que aquele elemento está funcionando ali como um gerador, está dando energia elétrica para os elétrons. Agora, se você tiver ao contrário, uma corrente elétrica entrando pelo polo positivo, a gente tem um receptor. Então, esse receptor está pegando a energia dos elétrons e transformando isso em energia mecânica, tá? Então, essa é a ideia. Aqui a gente tem a simbologia do nosso receptor, tá? Você vê aqui que é muito parecida com a simbologia do nosso gerador. Vamos chamar aqui de U, né, para a gente usar a mesma notação. A gente vem usando sempre para diferença de potencial, tá? Você vê que a corrente aqui, ó, tá indo na direção do positivo do receptor. Lembra que no gerador você tinha aquela coisa chamada força eletromotriz e o Rzinho era a resistência interna do gerador. Aqui você vai ter algo semelhante, só que a gente chama de R', tá? Que vai ser a resistência interna do nosso receptor. Se você já reparou, um ventilador, depois de um tempo, ele esquenta, ele fica quente. Então, parte da energia ali é perdida, né? Parte da energia elétrica, em vez de se transformar em mecânica, acaba sendo perdida na forma de calor. E cuidado só com esse Ezinho linha aqui, que a gente usa aquela letra grega, né? Do E, que é o seguinte, esse cara aqui, no gerador é chamado de força eletromotriz. Aqui a gente chama de força contra-eletromotriz. Tá? Em vez de chamar de FEM, a gente chama de F100. Tá? FEM é para o gerador e o F100 para o receptor. Tá bom? A equação do receptor é muito parecida com a do gerador. Lembra do gerador? U é igual a E menos R vezes I. Do receptor é muito parecida. A única coisa que troca é o sinal de menos pelo sinal de mais, tá? Então, o U vai ser a DDP que chega ao receptor, fornecida pela bateria. O E' vai ser a DDP aproveitada sob forma útil pelo receptor, que é a força contra-eletromotriz. E aquele produto R' vezes I vai ser a DDP perdida no interior do receptor. Tá? É o que o receptor, como eu falei, esquenta, o ventilador esquenta, né? O liquidificador esquenta e assim sucessivamente. E a gente também tem o gráfico, né? O gráfico de um gerador é sempre uma reta caindo, lembra disso? Então, a gente vai ter aqui uma reta caindo. De um receptor é sempre uma reta para cima. Tá? Essa é a diferença entre os dois. Então, às vezes, tem questão que ele mistura os dois gráficos. Então, toda vez que você vê uma reta subindo, você pode ter certeza que é um receptor. Se você tiver uma reta descendo, você vai ter um gerador. Ok? Então, assim que funciona os receptores. Tá? Como eu falei, eles são menos comuns, são mais raros de aparecer em exercício do que o gerador, mas enfim, faz parte aí da física, a gente tem que saber, tá bom? Então agora vamos fazer exercício para a gente poder aplicar esse conhecimento aqui, que é muito semelhante ao gerador. Então, se você já assistiu aí exercícios de gerador, você vai ficar aí na tranquilidade para poder matar esses exercícios de receptor também, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!